Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Os investidores imobiliários continuam comprando. E essa pode ser a sua chance de vender mais. Nos dias 23, 24 e 25 de setembro, sempre às 8 da manhã, acontecem as Morning Calls Cúpula Vision. São 3 encontros ao vivo para imobiliárias que querem dominar o mercado de investidores imobiliários. Participe das Morning Calls do Cúpula Vision e prepare-se para vender mais e melhor para os investidores. O Modo Avião desta semana é diferente. Ele traz um convidado especial que não atua diretamente no nosso mercado, é um investidor, é sócio de muitos projetos imobiliários, mas está aqui para falar sobre o seu método de trabalho com investidores, um público fundamental no mercado imobiliário que vem sendo cada vez mais trabalhado por diferentes setores, né? Não apenas pelo mercado imobiliário. Meu convidado de hoje é Leonardo de Senha, diretor de desenvolvimento de negócios da Cordier Investimentos, uma das principais assessorias de investimentos do Brasil, parceira do banco BTG Pactual. O Leonardo está à frente da expansão e das novas estratégias de negócio da empresa, que possui mais de 4 bilhões de reais sob assessoria e um histórico de crescimento exponencial. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá, vamos começar esse bate-papo aí. Show de bola. Léo, me permita, né, te chamar assim, um amigo de infância, um cara que eu admiro demais, que saiu de Curitiba e ganhou o Brasil pela mão dos seus clientes investidores dentro desse projeto de construção da Cordier. Léo, queria te ouvir um pouco sobre a estruturação desse negócio. A gente viu nos últimos anos no Brasil os bancos de investimento cresceram de uma forma exponencial, eu diria nos últimos 10, 15 anos, né? E você veio de uma carreira comercial na indústria e ingressou de ponta nesse mercado e surfou essa onda. Me fala um pouco sobre o que trouxe, né, o contexto que possibilitou essa ascensão exponencial dos agentes autônomos de investimento, dos escritórios parceiros e dos bancos de investimento. Perfeito. Rodrigo, o mercado, né, esse mercado de investimentos, para mim, começou a ficar mais evidente quando eu acabei vendendo a empresa da família e senti muito a necessidade de um conhecimento mais aprofundado nos investimentos. Não só deixar o dinheiro no banco, mas sim o que eu vou fazer com aquele dinheiro no banco para que ele me gere mais retorno. Pois bem, lá em 2014, a gente acabou fundando a Cordier Investimentos. Basicamente, a gente trabalhava com assessoria de investimentos e esse era o nosso core business, investimentos, só isso. Em dado momento, a empresa cresceu bastante e o BTG nos procurou. Isso foi acho que foi 2018, né? E a gente acabou virando o primeiro escritório a ser contratado pelo banco BTG Pactual, porque na época o concorrente do BTG já fazia isso há bastante tempo.
mas muito forte a partir de 2010, 2011. O BTG tinha essa lacuna que queria preencher e nos contratou para desenvolver esse trabalho. Então, em 2018, a gente começou esse trabalho com o BTG. E esse mercado, Rodrigo, é um mercado muito, na época, né, muito amador, porque era um mercado muito recente no Brasil, muito forte nos Estados Unidos, enfim, mas no Brasil muito recente. Então, tinha um mar de oportunidades absurdamente grande. Para você ter uma ideia, dados de hoje, tá? Agentes autônomos no Brasil deve girar em torno de 15 mil pessoas, agentes autônomos. Nos Estados Unidos, mais de 1,5 milhão de pessoas. Caramba. É absurdo. É totalmente diferente, muito mais maduro. Pois bem, então em 2018 a gente virou BTG Pactual, com foco exclusivamente também em investimentos. Em dado momento, lá por 2023, mais ou menos, os nossos clientes, muito pós-pandemia, né, queriam ter alguma segurança. E normalmente quando a pessoa fala em segurança, ela quer alguma coisa mais estável. E o brasileiro, por natureza, gosta de ter imóvel, né? Essa é a grande segurança do brasileiro. Eu tenho minha casa própria, eu estou bem, né? Então a gente começou a perceber esse movimento, né, do brasileiro querendo sacar o dinheiro para comprar o imóvel, né? Normalmente esse imóvel que a Cordia acabou entrando nesse mercado não era imóvel não era casa própria, mas era uma segurança financeira que ele falou assim, o meu dinheiro está lá, não vai desvalorizar. Então a gente acabou entrando nesse mercado, o nosso cliente queria resgatar o dinheiro, a gente acabou criando uma outra empresa para financiar esse cliente e também abrimos o braço de imobiliária, que é, enfim, o que nos trouxe aqui para esse podcast hoje. O que a gente acaba atuando com os nossos clientes o investimento imobiliário, né, para dar um retorno financeiro para o cliente. Volto a falar, não é uma casa própria, mas esse nicho a gente acabou entrando nesse nicho muito por causa dessa demanda que o cliente nos trouxe, a gente percebeu esse movimento de mercado. Perfeito. Ou seja, o foco de vocês está em justamente imóveis de alta rentabilidade que possibilitam ao cliente investidor ter ali um resultado equivalente ou superior ao que ele teria no mercado financeiro tradicionalmente. Exatamente. Acaba sendo... A gente sempre comenta, né? E tecnicamente é super importante que o cliente tenha diversificação. Então, a diversificação, falando do mercado financeiro, é o cara ter renda fixa, é o cara ter renda variável, é ter fundos, é ter um dinheiro fora do Brasil, né? Ter uma estrutura offshore, né? Mas também a gente entende que a diversificação do patrimônio do cliente, ele precisa ter imóveis. Então, sim, né, essa estratégia acaba sendo um complemento para o cliente ter uma diversificação e, consequentemente, uma sustentabilidade dessa evolução financeira dele. Perfeito. O estudo de vocês indica um determinado percentual ideal para o investimento em imóveis? Existe uma parcela ali mais adequada que vocês consideram? Ou isso depende muito do perfil do cliente? Depende, Rodrigo, depende muito do perfil do cliente. A gente não... Hoje, eu não tenho um percentual ideal, até porque acaba sendo muito... É novo na nossa empresa, né? A gente começou essa área final do ano passado. O volume que a gente conseguiu obter através desse tipo de investimento dos clientes é algo que nos surpreendeu demais, né? Mas hoje eu tenho cliente que compra um apartamento por mês, tenho cliente que compra 3 apartamentos por mês, né? A gente não tem a informação oficial e concreta de qual é o patrimônio do cliente para poder dizer assim, seria 1%, 2%, 20%. Hoje eu não tenho esse dado. O que eu sei é um mercado que cada vez mais o cliente tem gostado porque o que as parcerias que a gente fez com as incorporadoras, né, elas de fato têm tido um retorno, em alguns momentos, até superior ao que a gente acaba divulgando para o cliente. Então isso esse braço nosso tem crescido demais, mas sem percentuais
ideais, mas sim muito por demanda, né? A nossa equipe faz uma curadoria do que existe no mercado. Essa curadoria vem para o nosso time, né? E aí começa o trabalho do assessor de divulgar, de conversar, de fazer eventos, né? Mas hoje a gente não tem um percentual ideal, não. Perfeito. Me conta um pouco dessa estruturação do time de vocês, porque quem quer trabalhar com investidor precisa ter um time muito bem preparado. Como que o time Cordier como um todo, né, e não apenas a vertical imobiliária, está organizado? Vamos lá. Eu acho que até um pouco antes da estrutura, né, do time, eu acho que eu devo um pouco do nosso sucesso à metodologia que a gente tem dentro da Cordier, né? Então, dentro da Cordier, a gente tem algumas rotinas que todo assessor ele precisa seguir. Então, nós temos, por exemplo, muito forte, né? A nossa marca é uma marca muito forte, o pessoal gosta, a gente tem roupa da Cordier, a gente tem caneca da Cordier, a gente tem eventos muito fortes internos da Cordier, né? A gente também tem um plano de carreira muito claro, né? O assessor, quando entra na Cordier, ele começa lá como SDR, tem SDR 1, 2 e 3, depois ele vira banker 1, 2, 3, até o nível 10, depois ele pode virar sócio, né? Depois ele pode virar líder regional. Então, essa metodologia que a gente criou interna de plano de carreira, né? De rotina, né? Nós temos também uma rotina diária do assessor. Ele tem que seguir uma rotina, né? Que é o tal do time boxing. Então, a gente tem lá a hora que ele tem que chegar, a hora que ele tem que fazer cold call, se é cold call, a hora que ele tem que falar com o cliente, a hora que ele tem que oferecer os produtos. O dia dele está desenhado, de início a fim, desenhadíssimo. Exatamente o que ele tem que fazer todos os dias, né? A gente tem algumas ferramentas muito inteligentes no nosso sistema, né? Que ele coloca todas as informações lá, como CRM, enfim. Temos toda manhã um morning call, que isso dura mais ou menos meia hora, das 8h30 às 9h, né? Onde a gente apresenta os produtos da semana, onde a gente apresenta abordagens que os clientes deveriam receber, né? Enfim, é totalmente educativo para que o assessor possa ter informações e atuais, né, para poder debater com o cliente. Então, toda manhã ele já recebe um balde de informações que ele deveria tratar com os clientes. Então, tem uma outra metodologia também que a gente utiliza e que dentro dos primeiros 90 dias que o assessor chega, ele tem que passar por todas elas, que é a 831, que é uma metodologia muito, muito utilizada no mercado financeiro, que a gente tem que ter contatos com os clientes mensais. São 8 contatos mensais, mais 3 contatos trimestrais, são revisões de carteira, mais um contato pelo menos presencial. O que isso ajuda, Rodrigo? Eu só quis contar um pouco de algumas ferramentas, porque isso ajuda a gente a ter muita proximidade com o cliente, muita proximidade. E quando a gente vai entrar em contato com o nosso cliente para oferecer qualquer coisa, consórcio, imóvel, renda fixa, tudo está baseado nessa relação de proximidade. Perfeito. Confiança. O cliente confia no que a gente está falando, né? Nós temos uma grande bandeira, né, que é o BTG. Depois nós temos as outras grandes bandeiras, que são as incorporadoras que a gente atua. Depois nós temos outras grandes bandeiras, que é o nosso braço de consórcio, financiamento. Então, assim, o que a gente oferece é muito bom. É óbvio, né? Nós temos grandes bandeiras. Mas precisa ter uma metodologia, né? Então, eu acho que essa metodologia, essa confiança, essa proximidade que nos traz os resultados que a gente tem tido, né? O que eu falar para o meu cliente, ele pelo menos ele vai parar para ouvir. Cara, faz sentido. Porque dentro da estratégia de investimentos dele, a gente direciona o produto. Seja renda fixa, seja um imóvel, seja renda variável, seja um fundo, seja estrutura offshore. Então, eu acho que a proximidade de tudo isso que eu citei até agora nos aproxima do cliente, né? Gera credibilidade, né? A gente diz que a gente é uma empresa de vendas. Então, a gente tem que atrair o cliente, precisa atrair o cara, e aí existem várias ferramentas para poder atrair. A gente precisa convencer ele de que, de fato, o que a gente está oferecendo, ou oferecendo, pode ser eu oferecendo o Leonardo, né? Quem é o Leonardo? Ele precisa entender, ele precisa estar convencido de que eu sou um bom profissional, né? Eu preciso convertê-lo
Ok, ele falou assim, gostei do serviço, agora vou ser cliente. E depois eu preciso encantá-lo. Que é, de fato, o cara entrou, o cara virou cliente, e agora? Como é que eu vou continuar mantendo esse cliente ativo? Como que eu vou continuar mantendo esse cliente gostando da Cordier? Como que eu posso oferecer outros produtos? Porque eu preciso manter esse cliente ativo dentro da Cordier, né? Não adianta fazer uma venda e nunca mais fazer a venda, né? Então, eu acho que esse é um pouco esses 4 pilares que eu falei um pouco de como trazer o cliente para dentro, como encantar, como converter, né? A gente tem muito claro isso. Nós somos uma empresa de vendas. Perfeito. Começando a tua resposta, você falou sobre o plano de carreira, que é uma coisa que eu considero fundamental dentro de toda empresa que almeja crescimento, porque você começa a precisar de mão de obra intensiva ali em determinadas etapas do processo, e se você não tem plano de carreira, as pessoas não abraçam, né? Não ficam, não querem crescimento, enfim, as peças não se encaixam. E você falou aqui sobre o início dessa esteira dentro da Cordier, que são os SDRs. Que é uma etapa, muitas vezes, eu diria, desgastante, né? Porque é muito cold call, é muita ligação sendo feita ali com baixo aproveitamento, mas que talha pessoas, digamos, que pensam com a tua mentalidade. Qual que é a ideia de vocês com essa estratégia lá no início do SDR, começando o plano de carreira? No teu discurso agora, Rodrigo, você falou sobre segurar as pessoas, reter as pessoas, né? Eu acho que você ter um plano de carreira te ajuda a você criar cultura. Se você não tiver um plano de carreira, quer dizer que você não vai atrair talentos? Você vai atrair talentos, né? Mas para você criar o que você quer na sua empresa de padrão, né? Padrão atendimento, qualquer tipo de padrão, você precisa ter pessoas que acreditam no teu negócio e que, de certa forma, vislumbram aonde podem chegar. Eu não cheguei só para ser um assessor aqui, vou vender para o meu cliente e acabou. Não, cara, eu posso ser um assessor, eu posso ter uma equipe baixo, eu posso virar um sócio, eu posso virar um líder, né? Então, esse plano de carreira, eu acredito demais. E foi a nossa grande mudança de chave. Porque a gente não tinha um plano de carreira. A gente contratava as pessoas, vamos pagar 50%. Vamos pagar, enfim, o que o mercado pagava. E a gente meio que deu um shift. Falou, rapaziada, vamos recomeçar? Vamos tentar criar algo diferente? Porque a gente precisa criar padrão, precisa criar cultura, né? Então, a gente fez isso há uns 4 anos atrás. E foi a nossa grande mudança de chave. E aí você vai identificando lacunas, né? Então, por exemplo, a gente começou com um SDR. Era SDR e Banker, até Banker 3, Banker 4, não me recordo. A gente falou, caraca, mas o SDR dá para ter um plano de carreira. Vamos fazer SDR 1, 2 e 3. Então, beleza. Então, cada SDR 1, 2 e 3, eles têm objetivos distintos. E se ele cumprir os objetivos, ele vai para SDR 2. Depois, para SDR 3. Quando ele vira SDR 3... já está a empresa inteira de olho nesse cara. Porque esse cara já está na empresa há 1 ano e meio, 1 ano e meio. Então, aonde que E as áreas querem esse cara. Pode ser uma área de produto, o SDR não necessariamente vai ser um cara comercial. Ele pode muito bem ir para a área administrativa, pode ir para a área de produto, pode ir para a área comercial. Então, a gente acaba criando um banco de talentos, né? Essa evolução do plano de carreira do SDR, esse cara, os bons, né? Muita gente não fica. Porque a gente tem... Essa unidade nossa fica em São Paulo, e a gente deve ter umas 40 pessoas lá. Mas eu acredito que a gente tem esse dado lá. Mas as pessoas que entram e as que realmente viram SDR3, dos 50 que entraram, deve sobrar uns 5, 10 no máximo, né? Mas esses caras estão 100% comprados. E para qual área for, qualquer área que for, esse cara vai desempenhar um bom papel, né? Então, esse é um pouco do plano de carreira. E aí, depois a gente criou outro plano de carreira dos bankers. A gente começou com o Banker 1, 2 e 3. Hoje a gente tem até o 10 já, né? Porque a gente identificou oportunidades e lacunas de que esse cara, em dado momento, ele não quer ser só banker, ele quer ser um líder. Ou ele quer ser um líder e quer ter participação na empresa. Então, a gente vai adaptando conforme a gente entende que a empresa está evoluindo. Legal.
Dentro dessa construção, eu imagino que vocês coloquem muito treinamento para essas pessoas, porque é fundamental elas estarem preparadas para conversar com os clientes. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como que vocês encaram esse desafio, que é o desafio das imobiliárias. As imobiliárias também sofrem muita dificuldade para treinar os seus corretores, assim como elas não têm um plano de carreira, né? Pouquíssimas têm um plano de carreira que comece lá, por exemplo, no plaqueiro, né? No mercado imobiliário a gente tem essa figura, algumas imobiliárias têm essa figura do cara que vai para a rua colocar placa. Você pode achar que é um trabalho braçal, né? Um trabalho de baixíssima inteligência agregada, mas isso é uma leitura equivocada, porque esse cara começa a conversar com o cliente, ele começa a entender o que é um bom imóvel, o que não é, ele começa a ter uma visão de mercado imobiliário que vai ajudá-lo na hora que esse cara se tornar um captador de imóveis. Porque ele já conhece muita gente da rua, ele vai criando ali uma carteira, uma proto-carteira, né? Vamos chamar assim, um início, um embrião de carteira que vai evoluir. Ou seja, as comparações aqui são plenamente possíveis. E queria te ouvir agora sobre treinamento. Como que você tem equacionado esse desafio lá dentro? Rodrigo, é um enorme desafio, né? Porque treinamento é chato. Os caras não querem participar, né? Mas eu citei algumas ferramentas que a gente utiliza, né? E elas só são utilizadas se o cara aprender. Por exemplo, o 831 que eu falei para você, né? Imagine que você tem 100 clientes. Se você tiver na sua cabeça 100 clientes, você nunca vai lembrar qual foi o último contato do que você fez com o teu cliente número 98. Você não vai saber. Então, tudo isso tem uma ferramenta. Primeiro, tem uma ferramenta, tem um sistema que, quando o assessor entra no sistema, a primeira coisa que ele vê no dia é os contatos que ele tem que fazer referente ao 831. Então, esse contato aqui com o Rodrigo é o contato número 8. Ou seja, o contato número 8, ele sabe o que é. O contato número 8 é mandar alguma mensagem pelo WhatsApp, é algum contato para falar um pouco do que está acontecendo no mercado, mas é um contato rápido. Pode ser que o Rodrigo entrou lá para trabalhar e hoje o contato que o Rodrigo tem que fazer com o cliente dele é o contato número 3, que é o quê? Que é uma revisão de carteira. Então ele tem que se preparar, né? Ou pode ser que seja o contato número 1. Então, além do treinamento, a gente tem muitas ferramentas que auxiliam o assessor para que ele não fique tendo que decorar tudo. Porque não dá para decorar, né, talvez o nome de 100 clientes. O nome do cliente, o nome da mulher do cliente, o nome do filho do cliente, quando que é o aniversário do cara. Então, só o treinamento não adianta. Tem que ser o treinamento e uma baita de uma ferramenta por trás para poder ajudar. Mas o treinamento é um desafio, como eu falei, porque o assessor acha chato. Ele acha que sabe tudo, né? Não pense que é diferente na assessoria, que o cara adora treinamento. Não gosta. Mas... E assim como nos imóveis, né, que são muitas opções à disposição, no mercado financeiro também são muitos produtos à disposição e produtos complexos, né? São, né? Então, como que a gente trabalha isso ou trata isso dentro da Cordier, né? Por exemplo, existem vários produtos no mercado financeiro, vários produtos. Como existem vários imóveis também, a gente faz uma curadoria. Então, cada equipe tem o seu trabalho de fazer uma curadoria. Então, se for um produto de renda fixa, nós temos lá um time que faz... vamos supor que existem 100 produtos. Cara, nós vamos direcionar para 4, 5 produtos, né? Não dá para querer ofertar tudo. Não dá. E aí... Já na segunda-feira, que é o Morning Call, a gente tem um Morning Call educativo para falar um pouco sobre abordagem dos clientes, como argumentar perguntas, como contra-argumentar perguntas difíceis. Enfim, a gente tem todo um racional de educação, mas também de produto. Então, em dado momento no nosso Morning Call, entra a equipe de produtos e fala, galera, esse é o produto. Assim, assado, tal. Aí entra o comercial falando assim, fazendo simulações, que é o role and play. Pessoal, esse produto aqui, como que a gente tem que vender? Tal. E ele vai falar na hora. E vamos chamar outra área para fazer essa discussão, mas a gente faz na hora. E todos os dias, todo mundo tem que estar online, tem que estar com a câmera aberta, né? E a gente vê, e a gente cobra. Então, é meio que uma doutrina, né? Porque não é todo mundo que gosta de fazer, mas depois que eles percebem o benefício de ficar meia hora, das 8h30 às 9h, escutando o comercial falar, escutando o produto falar, fazer o role and play, né?
eles percebem o benefício. E depois a gente joga no grupo lá ainda. Pessoal, quem tem um case para compartilhar, eles compartilham. Então, é muito dinâmico, Rodrigo, né? Mas não é fácil. A gente precisa de muita disciplina da nossa equipe também, de líderes. Os gestores são fundamentais, né? Para essa rotina rodar. São fundamental. Porque você acha que o assessor gosta de ir lá no CRM preencher o CRM? Não gosta. Ninguém gosta. Ufa, não é só o corretor de imóveis? Não é. É muito difícil, cara. Mas a gente cobra. Por quê? Né? Nas nossas reuniões, a gente expõe isso. Pessoal, tá aqui, ó. Curitiba, São Paulo, enfim, as nossas unidades. Como é que a gente está de resultado até hoje, comparando com a meta. Como que a gente está de pipeline em relação ao que deveria ter. Então, todos os dias a gente vê isso. E quando eu olho, né? Opa, esse aqui não está preenchido. Quem que é esse cara? Pum. Cara, a gente já na hora chama o líder, né? Vai tentar entender o que aconteceu, mas acontece muito dessa exposição. A gente entende que a exposição, de alguma forma, tira o cara da zona de conforto. Porque tá o nome dele lá. Cara, por que você não preencheu? O que aconteceu que você, né, não tá com o dado atualizado? Então, essa exposição ajuda bastante também, tá? Perfeito. Interessante. Me fala um pouco sobre a tua dinâmica de atração dessas pessoas. Então, você tem o teu plano de carreira, você tem a tua porta de entrada ali, que são os SDRs. Eu imagino que você faça contratações de pessoas que pulem algumas etapas, né? De repente, um cara que já entra como banker, por exemplo. Como que você olha para esse esforço de atração de talentos? Você tem uma área estruturada dentro da empresa, só olhando para isso? Onde que você enxerga uma conversão melhor em termos de talentos? No mercado financeiro, Rodrigo, eu confesso que a gente testou várias formas de contratação, várias formas. Vamos tentar trazer alguém do mercado? Vamos trazer alguém da concorrência que faça exatamente o que a gente faz hoje? A imobiliária adora fazer isso. Ela vai lá e sai o corretor da concorrência, vem para ela e muitas vezes vem com vícios, com uma cultura desalinhada que não dá certo. Exato. É o que acontece com vocês. Cara, e isso, a gente contratou nesse formato pouquíssimas pessoas, porque quando a gente cai nesse nível, o cara quer luva, ele quer sabe? Então, a gente acaba supervalorizando esse profissional e a gente não tem certeza nenhuma que esse cara vai vir para cá e vai dar resultado. Então, muitas vezes a gente perde dinheiro com esse cara. Então tá, esse é um formato. O outro formato é trazer pessoas dos bancos tradicionais, né? Traz lá, enfim, dos grandes bancões aqui. Esse cara não conhece assessoria. Mas lá no bancão, ele administra uma carteira muito grande, que de fato ele não administra, porque é do banco. O cara normalmente tem 3, 4 mil clientes, ele nem sabe o nome do cliente, mas ele fala, eu faço uma gestão de 5 bilhões de reais. Não vou generalizar, mas a maioria não conhece o cliente. Fala com o cliente uma vez por ano. E olha lá. Então esse cara a gente também tentou trazer já e é muito difícil, porque ele não entende um pouco da nossa metodologia. Então a gente tem que ensinar muito esse cara, né? Volto a falar, não são todos, mas boa parte. Sabe o que a gente acabou fazendo? A gente contrata pessoas com valores, com os independente de onde estão, que tenham os nossos valores, que entendam aonde querem chegar. Que tenham muito claro, cara, eu quero crescer nessa empresa, eu quero valorizar isso aqui. Então, esse é o cara que a gente contrata. E pode ser qualquer um. De verdade, não necessariamente é o cara do setor financeiro, pode ser um motorista de Uber, pode ser um atendente de uma loja, pode ser um cara do mercado financeiro, pode ser o filho de um cliente nosso. Então, hoje a gente não tem distinção nenhuma de onde está vindo esse cara. O que a gente quer é contratar bem, que ele tenha nossos valores, especialmente os valores, e que seja um cara muito antenado com o mercado. Esse é o ponto. É tão simples quanto isso. Esse cara vai passar por uma bateria de treinamento, né? Uma bateria de entrevistas. Né? A gente tem, acho que são 5 entrevistas que a gente faz até esse cara ser contratado. Não é de primeira, são 5. Né? E aí esse cara tá pronto para entrar. E nós vamos ensinar esse cara desde o começo. Né? Como SDR. 1, 2 e 3, esse cara vai tomar não, esse cara vai tomar porrada. Mas a partir do momento que ele passou por tudo isso, ele não te troca. Porque ele cresceu junto contigo. Então, a gente prefere esse tipo de profissional, né? Que está começando agora,
A gente não fecha os olhos para o mercado, obviamente. Sim, a gente contrata pessoas dos concorrentes. Sim, a gente contrata pessoas do banco. Mas o cara que normalmente dá mais certo e que mais te valoriza é esse cara que está na esteira contigo desde o começo. Perfeito. Muito, muito bom isso, porque dá mais trabalho, né? Você precisa abrir a mente nesse processo seletivo, não é algo óbvio. Você precisa ter ali um esforço, né? Como você disse, 5 entrevistas e 5 entrevistas bem conduzidas para chegar nesses valores, não é perguntar obviedades do tipo... você é bem relacionado, você tem... Cara, esquece, o motorista do Uber não vai trazer uma grande carteira de clientes, né? O cara do banco lá diz que tem lá 3, 4 mil clientes em carteira, que na verdade não tem. Mas o cara do Uber, se você for olhar para relacionamento, você não vai contratar. Mas existe um talento ali em potencial que, bem talhado ao longo do tempo, vai prosperar, mas você precisa chegar nisso durante a entrevista. E aí eu imagino que vocês tenham uma área de gestão de pessoas com musculatura, né, dentro da Cordier. Sim, tem. Nós temos uma equipe de contratação, né? Focada nisso. Focada só em contratação. E aí pode ser pelo LinkedIn, vão ser... enfim, vão mandar e-mails, né? Tem a metodologia tradicional. Acho que são 3 ou 4 pessoas que a gente tem. Obviamente tem um RH, né? Que é a parte disso... Né? Mas olha para quem está dentro. Para quem está dentro, avaliação de desempenho, né? Toda a parte de plano de carreiras. Por sinal, a gente está refazendo boa parte do plano de carreiras, né? Os KPIs de cada gestor, de cada colaborador nosso, onde a gente tem a avaliação lá semestral de desempenho, né? Com vários critérios corporativos, departamentais e individuais. Então, sim, a gente cuida de quem... A gente tenta atrair esses talentos, mas também tem que cuidar de quem tá dentro. E tem que ser muito claro, né, Rodrigo? A gente faz semestralmente avaliações e feedback. Cara, aonde está indo bem, aonde não está indo bem, né? Como é que a gente pode desenvolver isso? Porque só o resultado... Esse é um ponto bem legal, cara. A gente percebe que quando a gente está cobrando um assessor, vamos falar do mercado imobiliário. Cara, você não vendeu o apartamento. Cara, você não vendeu o apartamento. Cara, você não vendeu o apartamento. Esse é o finalístico. É o indicador finalístico. O cara não vendeu o apartamento, é fato. Tá bom, mas vamos dar um passo para trás? O cara tem clientes na carteira? Vamos dar mais um passo para trás? O cara tem clientes potenciais na carteira? Beleza. Vamos supor que não tenha, né? Mas a gente vai fazendo um drill down, a gente vai voltando um pouco na esteira para identificar assim, cara, o ponto talvez não seja que ele não vendeu o apartamento, talvez ele não tem clientes suficientes, ele não tem cliente com aquele perfil, com aquele patrimônio declarado, ele não tem lead suficiente, ele não faz ligação. Cara, você começa a voltar, então aonde a gente tá cobrando o cara você precisa, primeiro, ter lead. Primeiro ponto é lead. Depois, você tem que ter 100 leads para ligar para 80, dos 80, 40 te atenderem, dos 40 te atenderem, talvez 5 façam reunião com você, dos 5 fizerem reunião com você, você abre um. Então você tem que ser 100 para aqui na ponta e talvez esse um você vá vender o apartamento. Então a gente mudou o nosso foco de não só cobrar a venda do apartamento, mas cara, como é que você está de lead? Né? E aí a gente trabalha aqui, o lead é o assessor que tem que fomentar, mas também a equipe de marketing. Como é que o meu marketing está trabalhando? Como é que o meu marketing está sendo visto? Como é que a unidade X está sendo vista naquela região? Então, a gente mudou um pouco o enfoque do finalístico para o esforço, né? Você estava falando um pouco do RH. Então, o nosso RH está preparado para cobrar esforço. O líder está preparado para cobrar esforço. O nosso dashboard está preparado para cobrar esforço. Resultado é consequência. Resultado é consequência. Perfeito. Faz todo sentido. Léo, dentro dessa construção, um ponto também muito importante é, digamos, a construção de confiança com o cliente, né, na ponta. A gente sabe que o mercado financeiro é muito volátil. Você tem ali, lógico, produtos mais conservadores, que são mais previsíveis. Por outro lado, você tem produtos de alto risco, de comportamento muito instável. E você tem eventos de cauda, né, como as barreiras tarifárias que a gente está encarando hoje, que geram um sentimento
de insegurança muito grande no cliente. Mesmo o cliente de, digamos, investimentos mais conservadores, esse cliente fica um pouco apavorado, né? Poxa, isso vai me afetar de alguma forma, vou travar meus investimentos, vou travar novos movimentos. Como que vocês lidam com esse emocional do cliente? Que para mim está cada vez mais difícil de se administrar nesse mundo tão frenético que a gente vive, em que tem uma crise todo dia, né, de geopolítica, macroeconomia, enfim. Como que vocês lidam com essa ansiedade dos clientes? Rodrigo, é difícil, é muito difícil, porque a gente nunca sabe de fato o que está passando na cabeça do cliente, né? Então, como a gente gosta de trabalhar, né? Eu expliquei um pouco da nossa metodologia. Para nós, nunca vai ser uma surpresa do cliente falar, por exemplo, amanhã estou indo morar nos Estados Unidos. Ou estou indo morar na Europa. Por quê? Porque a gente conhece esse cara. E se esse cara resolver um dia ir para os Estados Unidos, eu que vendi para ele o terreno lá fora. Provavelmente eu que vendi a casa para ele lá fora. Então, a gente nunca pegou de surpresa, né? Muitas das vezes, o assessor, ele não é só assessor, ele é psicólogo, ele é o amigo, ele é o cara que vai sair com o cliente, é o cara que vai entender o que está acontecendo na casa do cara. Porque ele não é só a situação do governo, né? Ou das tarifas, que seja, que abala o cliente. Então, é a questão, ele tá brigado com a mulher. Cara, o filho, aconteceu alguma coisa com o filho, ou no trabalho. Então, o psicológico do cliente é abalado em várias frentes. O que eu quero dizer? Muitas das vezes a gente já tá próximo do cliente, né? E a gente já sabe que todos os dias ele tem alguma situação que vai gerar um desconforto. A gente acaba sendo amigo do cliente. Não tem um grande segredo, mas o que para nós não pode ser um segredo do nada a gente descobre que o cara tá indo embora para os Estados Unidos. A gente precisa sim estar próximo dele. E essa proximidade, né, através das ferramentas que eu te falei, ela é um fato. Você querendo ou não, você vai falar com o seu cliente. Vai precisar falar com o cliente, né? Então é um pouco disso. Eu acho que a gente acaba sendo psicólogo do cliente em várias frentes. Não só em relação ao governo, mas em relação ao dia a dia dele. Porque o que de fato gera a confiança, né, do cliente conosco é estar próximo. É de fato mostrar assim, cara, eu sei o que está acontecendo, né? Eu vou te ajudar, eu estou junto contigo. Eu não estou falando contigo uma vez ao ano, eu estou falando com você toda semana, a cada 2 semanas. Então isso passa muita credibilidade. E através disso que a gente consegue gerar essa confiança, né? Mas assim, como lidar, cara, é o dia a dia com cada cliente, cada assessor tem um formato. Nós, como empresa, a gente precisa garantir que esse cliente vai estar sendo atendido da melhor forma possível. Então, e aí cada assessor, né, a gente até fala, a gente tem as 4 linhas lá, né? Então, o assessor tem a liberdade de atuar nas 4 linhas. Passou, opa, peraí, né? Então, dentro das 4 linhas, eu sei o que eu posso oferecer para o meu assessor. Então, eu como empresa, sei que, cara, você tem todo esse espectro aqui de produtos que você pode trabalhar, ou treinamentos, né? Mas fica nessa caixinha aqui. Saiu, você precisa de alguma forma nos avisar, né? Perfeito. Muito legal esse trabalho da Cordier. Ele inspira demais a cúpula a olhar para o mercado de investidores de uma forma mais atenta. É um mercado que não para, é um mercado que, por mais que tenhamos uma Selic alta, é um mercado que segue buscando oportunidades, e isso inspirou a cúpula a criar um projeto novo, que é o Cúpula Vision, um projeto em que a cúpula reúne projetos mapeados pelo Brasil de alta rentabilidade e donos de imobiliárias e corretores de alta performance que acessam essas oportunidades e podem levar esses negócios aos seus clientes e investidores na ponta. Ter bons negócios nesse contexto em que nós estamos é fundamental, porque nós sabemos que é exatamente nesse momento de uma Selic mais alta que a liquidez do mercado acaba, de certo modo, comprometida, e é quando a liquidez acaba comprometida que surgem as excelentes oportunidades. Quem tem acesso a elas
além disso, tem acesso a conteúdo também de formação, acaba estando um passo à frente da concorrência. Quem quiser conhecer o Cúpula Vision, é só chamar o time da Cúpula através do cúpula.com.br e a gente vai poder apoiar quem estiver nessa jornada de venda para investidores. Léo, dentro dessa construção do trabalho com investidores, a gente sabe o quanto o resultado tem um papel importantíssimo, né? O cliente, depois que ele consegue um bom resultado dentro de uma transação, de um investimento, ele redobra a confiança em você. Nem sempre, porém, os resultados são exatamente aquilo que foi ofertado no início. Sempre é possível, né? Quebras. A gente não controla o mercado, tá aí o dólar, né? Quando todo mundo achava que o dólar ia explodir, tá lá o dólar voltando, né, para um patamar ali dos seus 5,40. Quem diria, né, no início do ano? É muito difícil a gente ter essa visão com assertividade máxima. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, no trabalho com os investidores, a importância do resultado e como lidar com expectativas frustradas. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso é muito claro, né? Dentro do mercado financeiro ainda é bizarro, né? A gente, há pouquíssimo tempo atrás, não imaginava que a Selic ia subir. Não imaginava. Nenhuma casa de research diria que a Selic ia chegar a 15. Ninguém falava. Ou seja, todo mundo estava atuando e oferecendo produtos, né, que não eram a favor de um CDI, mas eram a favor de um IPCA, enfim, qualquer outra coisa que não fosse CDI, ou um pré-fixado. Então, aonde que a gente acaba atuando com os nossos clientes é sempre na diversificação. E é isso que a gente fala. Fulano, eu não consigo saber aonde vai estar a Selic. Eu não consigo saber qual taxa vai ser do IPCA. A gente não tem ideia. Eu não sei dizer se esse apartamento que a gente está te oferecendo vai realmente trazer a melhor rentabilidade possível. Por isso, você tem que atuar em todas as frentes. Por isso, você tem que ter um pouco de IPCA. Por isso, tem que ter um pouco de CDI. Por isso, tem que ter um pouco de pré-fixado. Por isso, tem que... A nossa ideia é que você entre aqui na região tal, comprando esse apartamento, porque a previsão nossa de rentabilidade é X. A previsão, e a gente sempre fala muito isso, né? Não tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Mas, no todo, a gente precisa entregar algum resultado positivo, né? Então, e nem sempre acontece. Mas aí é o que a gente fala. A previsão é essa, né? É óbvio que um resultado muito ruim invalida tudo que você está fazendo. Mas... o mais importante, e que a gente fala muito para os assessores, cara, nunca pense com a sua cabeça. Nunca pense com a sua cabeça. Pense com a cabeça do seu investidor. Porque se você acha que comprar um apartamento de R$1 milhão é um valor muito alto, para o seu cliente pode ser que seja muito baixo, né? Então, esse é um dos grandes pontos que a gente fala. Mas, evoluindo um pouco em relação a isso também, né? Então, se o resultado que a gente está falando não foi tão positivo, o importante é corrigir rápido. A gente não vai acertar todas. A gente tem que acertar a maioria. Então, pode ser que aquele apartamento não tenha dado a rentabilidade X, mas na maioria dos 10 que ele comprou, cara, pelo menos 5, 6 deveriam trazer uma rentabilidade muito próxima, né? Então, no mercado financeiro, assim como pelo que a gente entende, né? No mercado imobiliário, acaba sendo a mesma coisa. Não dá para garantir rentabilidade. O que dá é assim, eu preciso entregar pelo menos perto, né, do meu cliente. E se eu não entreguei, corrigir rápido. Cara, esse papel é super importante. Em vários momentos da economia, o que a gente percebe, e isso é péssimo, quando a economia vai mal, a carteira do seu cliente vai mal, o assessor desaparece. Ele fica com medo de falar com o cliente. Esse é o momento que você... Cara, se eu digo que o bem mais precioso meu com o meu cliente, para com o meu cliente, é a confiança, como é que eu vou desaparecer nessa hora? Você invalidou todo o seu trabalho. Então, o que a gente bate muito na tecla, e eu acompanho nos meus dashboards lá, a rentabilidade da carteira comparada ao CDI de todos os clientes. Então, eu sei quem está indo bem e quem está indo mal. Eu sei. O meu assessor também sabe. E a gente, em momento algum...
Se esconde. Por quê? Né? Porque para validar essa informação, a gente tem o tal do NPS, que é Net Promoter Score. Então, dentro da nota, eu sei se o meu cliente não está satisfeito. Porque é difícil eu acompanhar todos. Hoje a gente está com quase 6 bilhões de patrimônio e 14 mil clientes. Então, obviamente, é impossível saber o NPS de todos os meus clientes. Mas eu sei por grupo de assessores, por grupo de clientes, por grupo de unidade. Então, isso me ajuda a validar um pouco de que a nossa estratégia está correta. Então, se um cliente me deu nota 5, opa, quem é esse cara? Nossa área de qualidade vai na hora. Liga para esse cara. Cara, o que aconteceu? Né? Vai ser alguém à parte, não é o assessor que vai ligar. Alguém à parte, para tentar entender por que aquela nota. E aí eu vou conseguir identificar algum possível problema. Né? Mas a gente está sempre acompanhando isso. Então, se eu tivesse um NPS muito baixo, eu acho que eu estaria num caminho errado. Hoje o nosso NPS é um dos mais altos da assessoria, porque a gente preza muito isso. Confiança, tá próximo do cliente. Cara, deu ruim? Vai falar com o cara. Não desapareça. Desapareceu, você perde o cliente na hora, cara. Perfeito. Para finalizar, Léo, você falou sobre o quanto a diversificação é importantíssima, né, para evitar, digamos, esse resultado decepcionante. E uma das estratégias que vocês têm usado, um produto, né, que vocês têm colocado uma ênfase grande, é um produto que o mercado imobiliário perfeitamente poderia estar comercializando, mas eu diria para você que existe uma barreira, aqui, uma crença limitante de que não é possível vender isso dentro das imobiliárias. Eu estou falando do consórcio. Um produto que dentro das imobiliárias poderia ser perfeitamente distribuído. Agora, recentemente, o Quinto Andar anunciou um produto dele, né, Quinto Andar de consórcios, o que para mim é uma evidência assim, inconteste de que se tem fumaça, tem fogo, dá para converter. Me fala um pouco dessa estratégia dentro da Cordier. Ótimo. Esse braço, Rodrigo, que a gente criou foi muito... Eu citei no começo do nosso bate-papo, né? Então, o nosso cliente falava assim, eu vou resgatar o dinheiro porque eu quero comprar um apartamento. Como a gente percebeu esse movimento muito forte, a gente falava assim, cara, por que você vai resgatar o dinheiro? Por que você não pega um crédito? Ao pegar um crédito, você continua com o teu dinheiro investido. Esse dinheiro do crédito tem várias modalidades, né? De financiamento, de consórcio. O cara pode pagar mensal, paga semestral, paga só no final do vencimento. Então a gente criou esse braço também de consórcio. E hoje a gente oferece para o mercado mais de 250 milhões. A gente fez no ano passado 250 milhões em crédito. Cara, é um valor para uma assessoria de investimentos é muito alto, né? Então a gente acabou aproveitando essa demanda do mercado, porque o cliente falava, eu vou tirar o dinheiro. Eu falei, cara, peraí, você pode tirar o dinheiro e nós vamos fazer um crédito para você, né? E esse crédito você vai comprar um apartamento. Então essa área de crédito é uma área que a gente percebe muito, especialmente o consórcio, porque a gente percebe muito uma evolução, porque com a taxa Selic muito alta, o financiamento fica muito caro, né? E muitos clientes que tinham taxa X, hoje estão com taxa Y, estão desesperados, porque não sabiam que iam pagar tão caro no financiamento. Esse cara normalmente vira inadimplente no banco, e aí você vê, sei lá quantos imóveis em leilão, e o cara não conseguiu pagar. O consórcio acaba cobrindo um pouco esse espaço, porque você sabe quando você vai pagar, né? Os valores são muito inferiores, né? Muitas das vezes, para você conseguir aquele crédito, você tem que dar um lance, né? Ou se compra uma carta que já está contemplada, mas o lance, né, obviamente, tem os seus benefícios, malefícios, porque vai descapitalizar, porém, o seu custo do crédito ele fica muito barato. Muito mais barato que o financiamento, em muitas das vezes, né? Então, sim, é uma alternativa muito interessante. A gente tem parcerias com vários bancos, com várias empresas, para oferecer o crédito para o cliente. Só que a nossa área de crédito, a gente tem uma área que chama consultoria de crédito. Essa área, ela vai entender a necessidade do cliente. O que é melhor para você, Rodrigo? É um financiamento? Cara, você quer descapitalizar? Não quero. Então talvez seja um financiamento. Não, eu posso descapitalizar um pouco. Um pouco quanto? 20%, 30%. Cara, podemos pensar em dar um lance. Então talvez para você o melhor seja um consórcio, né? Você vai querer abater esse valor, antecipar essas parcelas de 30 anos, no caso do financiamento? Quero.
Então talvez seja financiamento. Não quero. Então talvez seja um consórcio. Por quê? Porque consórcio, às vezes, não vale a pena você antecipar. Então tem que ser feito um estudo. Mas a ferramenta, Rodrigo, é muito boa. É muito boa. Você ter um bom parceiro de consórcio ou financiamento ajuda demais o seu cliente. Ajuda demais. O cara não sabe de onde tirar o dinheiro. O cara não sabe como fazer no financiamento. Não sabe de onde gerar esse crédito. Então, ter uma consultoria dentro da empresa que possa oferecer isso para o cliente, para nós hoje é um grande diferencial. Que legal. Não, baita depoimento, porque valida muito, né? Essa área poderia perfeitamente estar dentro de uma imobiliária, e fica um insight aqui para quem quiser diversificar as soluções para o seu cliente e também diversificar receitas para o próprio caixa. Léo, te agradeço imensamente. Baita papo aqui. Você é um cara que eu admiro demais, respeito e tenho acompanhado tua trajetória. É uma satisfação poder acompanhar o teu crescimento e agora compartilhando com o nosso ecossistema aqui da Cúpula esses caminhos inspiradores. Muitíssimo obrigado. Rodrigo, é um prazer estar com vocês aqui. Como admiro também demais o seu trabalho, te conheço de longa data, sei as batalhas que você conquistou, enfim, todos os degraus que você conseguiu subir. Então é um grande orgulho estar contigo aqui, é uma honra, tá? Sempre que você convidar, vai ser um prazer estar com vocês, e obrigado pelo convite, cara. Valeu, até a próxima, Léo, valeu. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da Cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlogic Imob e Arbitralis. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.